dia, bom dia por Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor. Estamos na parte de terça-feira pela manhã, vamos estudar hoje mensageiro. Na lição passada, a parte de sábado, vimos que é o princípio do Evangelho, vimos ali sendo apresentado Marcos capítulo 1, versículo 14, e fala que Jesus começou a pregar o Evangelho, João Batista foi preso, Jesus começou a pregar o Evangelho e tudo mais. E a gente vimos uma explanação de Marcos, o autor, o escritor do livro que a gente estamos estudando. E na parte de domingo a gente vimos missionário fracassado. A primeira visão que a gente temos de Marcos sendo apresentada é que Paulo ia para uma viagem com Barnabé, pregar o Evangelho, uma viagem missionária, e Marcos desistiu de ir dessa viagem. Na parte de segunda-feira vemos uma segunda chance, outra viagem ia acontecer, Paulo e Barnabé também iam fazer essa viagem, e Paulo decidiu não levar Marcos porque ele desistiu da primeira viagem. Então Barnabé, houve ali uma contenda e Barnabé vai com Marcos fazer uma viagem. Mas no decorrer dos textos que a gente vimos ali, vimos em Colossenses capítulo 4, versículo 10 e 2, e vimos 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, Filemão 24 e 1 Pedro 5,3, uma mudança que aconteceu na vida de Marcos. Paulo chama Marcos de amigo, Paulo diz que Marcos é útil para o ministério, e vemos também ele sendo chamado de filho pelo apóstolo Pedro. Então olha só, houve uma mudança tremenda na vida de Marcos, uma transformação por completo. E hoje a gente vamos ver a explanação de como ele apresenta o Evangelho, o próprio Evangelho que Pedro fala para ele, explica tudo o que aconteceu na vida de Jesus Cristo, e como é que Marcos começa a escrever esse Evangelho. Olha só, a primeira é em Marcos capítulo 1, versículo 1 a 8, que ele começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. Verso 6, as vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Verso 8, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Olha só que explanação maravilhosa com os textos bíblicos. A gente vemos aqui Marcos citando texto de Isaías, ele falando que Isaías tinha falado que vinha uma voz do deserto, um profeta que ia preparar o caminho do Senhor. Então a gente já começa a ver essa mudança desse estudo que Marcos começou a ter das Escrituras mais aprofundada, mais intensamente, porque até então aqueles que estavam ao seu redor, Paulo, Barnabé, Pedro, os caras que o acompanharam, eles eram cheios de conhecimento e passaram para Marcos a importância de estudar as Escrituras. E a gente vemos aqui ele citando Êxodo 23:20, Isaías 40, verso 3 e Malaquias 3, que fala justamente de um preparo para a vinda do Messias. Mas olha só que interessante, ambas as passagens falam de um mensageiro que está preparando o caminho para a chegada do Senhor. É o que Marcos apresenta no início do Evangelho. Mas olha só que interessante, todas essas três passagens se referem a um caminho. No Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus é apresentado como estando em jornada. A narrativa dinâmica destaca essa jornada que o levaria à cruz e à sua morte sacrificial por nós. A declaração de João Batista de que não era digno de desamarrar as correias das sandálias daquele que viria mostra a visão elevada que ele tinha de Jesus. Então, em todos esses contextos, a gente vimos aqui Marcos apresentando um mensageiro, esse mensageiro chamado João Batista, que prepararia o caminho do Senhor. Os personagens sendo apresentados aqui nesses versos são Jesus Cristo, Deus o Pai e João Batista, do 1, verso 1 ao verso 8. Então, olha só, vemos aqui algo fascinante. Marcos aprendeu uma lição tremenda.
E a primeira coisa que a gente precisa entender é: Marcos foi levado até os pés de Jesus. Aqueles que estavam ao seu redor não desistiu desse garoto, ele teve um potencial incrível. Hoje temos em nossas mãos o Evangelho de Marcos, escrita na palavra do Senhor, e aprendemos lições muito importantes. Deus tem um convite especial para mim e para você. Ele tem algo para que a gente possa fazer. Jesus breve voltará a essa terra, e assim como a gente vimos aqui que tem um mensageiro preparando o caminho do Senhor, nós também somos mensageiros que estamos preparando corações, preparando pessoas para se reencontrar com o Senhor. Então, que Deus possa abençoar a sua vida e que essa mensagem possa penetrar o seu coração e você possa se encher do Espírito Santo, entender que você precisa estudar esse livro a cada instante, a cada momento, porque breve Jesus voltará a essa terra e que precisamos estar preparados para recebê-lo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Que Deus abençoe a todos e eu convido vocês a orar nesse exato momento. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos pela tua presença, o teu amor constante em nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha nos perdoar. Purifica-nos, Pai, com tua palavra. Enche-nos com teu poder, em nome de Cristo Jesus. Amém.